Oi, gente, bom dia. Hoje a gente dá seguimento ao programa de entrevistas Cabeça Coração do Projeto da Futura. E a gente está aqui com a Tarina Keile e a Soraya Portela entrevistando, conversando hoje com a Elizabeth Finger. É um grande prazer estar com vocês todas hoje aqui para a gente conversar. Eu e a Aline, que coordenamos esse projeto, que foi contemplado pela 31ª edição do Programa Municipal de Fomento à Dança para a cidade de São Paulo, Secretaria Municipal de Cultura. Então, agora eu vou deixar vocês com elas e a gente conversar. Obrigada pela presença. Obrigada, Cacá, Clarice e Aline. Bom, gente, eu sou a Tarina. Meu nome é Tarina Quelio. Eu sou uma mulher cis, não sou branca, sou mestiça. Tenho um cabelão assim bem volumoso, preto, já com fios brancos, porque eu já não sou tão nova. Estou na frente de uma parede branca, vestindo uma camiseta azul marinho. Deixa eu ir lá, então. Meu nome é Soraya. Oi, minha gente. Oi, Beth, bem-vinda. Que saudade. Catarina, Cacá, menina tudinha desse projeto Cabeça Coração. Então, eu vou me descrever. Eu sou Soraya Portela, falo do Piauí, de Teresina. Sou uma mulher de pele clara, tenho os cabelos encaracolados, eles vão até aqui, à altura do ombro. Tenho um volume de cabelo. Eu uso óculos, animal print, tenho o rosto redondo, roliço. Atrás de mim tem uma porta azul com plantas e uma parede branca. E eu quis fazer esse cenário aqui homenageando a querida Beth também, né? Maravilhosa. E aí, Beth, pode arrochar. Olá, queridas. Nossa, que delícia estar aqui com vocês, Soraya, Tarina. Bom, eu sou Elizabeth Finger, sou uma mulher de pele clara, de olhos claros, tenho cabelo castanho, assim, agora ele está meio avermelhado. Não porque eu queira, mas ele ficou assim. Estou usando uma franjinha bem curtinha, também já tenho umas ruguinhas, porque eu já tenho 42 anos. Estou vestindo uma camiseta verde clara, assim, bem verde, bem cheguei. Estou em Berlim, estou falando de Berlim, da minha casa. Tem uma espécie de cortina cinza atrás de mim. Bom, Elizabeth, é um prazer estar com vocês duas aqui. Claro, a gente vai indo nesse bate-bola, meio numa conversa. Esse nosso encontro, a gente está chamando de conversa, entrevista ou algo por aí, ele faz parte de uma série, né, de encontros que, como a Clarice falou no começo, está dentro desse projeto que foi contemplado pelo Fomento. E a primeira entrevista, o primeiro encontro que a gente fez foi com a Cris Greiner, com a Cristine Greiner. E a gente jogou para a Cristine uma pergunta para ela fazer uma pergunta, que foi sobre o que seria algo fundamental que não pode não estar no horizonte de alguém, de uma jovem, que quer trabalhar com dança contemporânea hoje, em 2022, no mundo. E a Cris jogou a palavra anarquia. Ela jogou como... Teve um momento da entrevista que ela falou uma coisa ótima, ela falou, não, porque a gente, né, a gente que é artista, a gente que escreve, a gente não muda as coisas, né, a gente não... Ela falou algo por aí, né, Soraya, eu não vou citar exatamente, porque eu não lembro, mas ela colocou algo como, o nosso papel é diferente, tem algo, tem uma outra coisa. Então, eu jogaria para você, não exatamente se relacionar com essa palavra, mas o que para você, né, pensando em fazer esse gancho com a Cris, é hoje algo que não pode não estar no seu horizonte.
enquanto criadora, enquanto performer e coreógrafa? Você está no mudo. Um clássico, né? Desculpa. Uau. Eu acho que é uma certa noção de responsabilidade. Fico pensando nisso. De responsabilidade, e aí, não sei, essa palavra me veio agora quando eu penso que criar danças ou criar arte, criar movimento, é também criar mundos, sabe? Criar possibilidades. Não sei se eu concordo tanto com isso de que a gente não muda nada. Acho que a gente pode mudar bastante coisa. Mas a gente com certeza cria fissuras, oferece possibilidades. Para a gente mesmo, para quem a gente encontra, para quem encontra as coisas que a gente está fazendo. E aí, nessa função de criar mundos, danças, possibilidades, eu acho que a gente tem uma imensa responsabilidade. Responsabilidade, aí agora... Então, essa palavra me veio com isso, com essa... Se eu estou criando mundos, criando possibilidades, eu tenho que ser responsável por eles. Mas também me lembro disso de um jeito de pensar responsabilidade, que é a habilidade de dar respostas, sabe? Então, como é que... de oferecer respostas, e isso não quer dizer exatamente que eu vou ter todas as respostas. Talvez as perguntas nem existam ainda, mas essa habilidade de lidar com respostas, então, e de colocar essas respostas no mundo, mesmo que elas não tenham uma relação direta com perguntas, sabe? É uma coisa que me vem agora com essa pergunta que parece bem filosófica. Eu vou pensar sobre ela ainda. A gente pode ir desempacotando no desenrolar dessa entrevista. Eu acho interessante essa palavra, Beth, responsabilidade, porque para mim, fico pensando muito mais sobre tomar uma posição sobre as coisas que nos cercam, que nos circundam, né? E se interessar mesmo, eu acho. Me veio isso na cabeça, e também falou na palavra mundo. A gente tem se falado muito. Existem muitas respostas sobre mundo, criar mundos, né? E aí eu fico pensando assim, existem muitos mundos que já existem. Será que a gente está dando conta e se responsabilizando por esses mundos que já existem? Mundos, inclusive, que com o trabalho da gente, a gente deixa de incluir, a gente deixa de considerar, a gente deixa de se responsabilizar por eles, né? Mundos que constituem a dimensão da vida da gente, né? E aí eu acho que, nesse sentido, eu acho que tem a ver com esse projeto que a gente está aqui, que é o Cabeça e Coração das Meninas, que tem esse interesse de juntar mulheres, né? E eu fiquei pensando assim, eu lembrei de uma coisa que é assim, você, Beth, é uma pessoa que quando a gente conversa com você, seus olhos brilham. Eu acho isso incrível, de pessoas que conversam e que o olho brilha. E aí eu fiquei pensando assim, o que que isso diz de você como artista? O que isso diz de você como artista, alguém que brilha o olho? O que isso diz de você como artista? Não sei, assim, eu me sinto muito apaixonada pelo que eu faço, pelas perguntas em torno disso, por vocês, pelas coisas que vocês fazem.
isso me move muito, assim, eu não sei, isso me move, eu não consigo não me mover com essas coisas, acho que até é um problema, assim, eu não, pelo outro lado, né, quando eu vejo, eu tenho que fazer, às vezes eu tenho que fazer um grande esforço para criar um equilíbrio entre isso, vida prática, cotidiana, tarefas, família, né, obrigações cotidianas, assim, e esse impulso que eu tenho na direção da arte, dos projetos, das criações, dos encontros. Então, para mim, não é necessariamente uma escolha, é sei lá, eu me sinto puxada, sugada por esse lugar. É um lugar que eu me comunico, assim, com o mundo, sei lá, às vezes eu tenho medo também, acho que a gente pode beirar a loucura, assim, nos projetos, sair mesmo das casinhas e não, e percebo, assim, o quanto a gente se envolve com a arte e e e deixa sabe, esse outro lugar, assim, dinheiro, organizações para uma vida prática, sabe, pensando nisso. São coisas que vêm chegando com a idade agora, sabe. Aposentadoria, onde é que eu vou morar, como é que eu vou enfim, talvez isso já estivesse presente antes, mas agora isso vem chegando com mais força. E aí essa paixão, assim, que faz brilhar o olho e que me leva só para os lugares, eu sinto que eu preciso equilibrar um pouco mais com essa vida prática. Talvez essa ideia de responsabilidade também tenha que aparecer aqui, sabe, de algum jeito. Então dessa, sei lá, uma habilidade de criar respostas para esse equilíbrio, sabe, para essas também, não sei, falando assim, faz parecer que a arte está tão separada da vida, né, não tá, mas, não acho que ela esteja, mas tem um jeito de organizar o fazer artístico, que eu acho que para mim ainda é muito impulsivo, apaixonado, e que eu estou tentando rever cada vez mais. Então é uma conversa que passa por aí também, estou pensando cada vez mais nisso, nesse labor da arte, do fazer arte, como a gente organiza isso, como a gente faz isso de um jeito saudável para a gente, sem enlouquecer, sem ficar sem dinheiro, sem ficar sem aposentadoria, sem... Então, como que a gente regula um pouco essas coisas? Acho que eu nem respondi, já fui para outro lado, Soraya. Mas, Beth, seguindo um pouco nessa, pensando bem, essa coisa do olho que brilha e da paixão, eu fiquei curiosa sobre a sua relação com a matéria, essa viagem, eu vou chamar assim, que é uma viagem que eu vejo que está toda na sua trajetória. Essa viagem, ela começou como? Onde? Teve algum momento, eu acho que eu perguntaria sobre artística mesmo, artisticamente falando mesmo. Teve um momento que você falou, não, eu sou artista. Teve um momento que isso aconteceu e quando isso foi, e se isso já veio junto com essa curiosidade pela matéria. Parece para mim uma coisa super sensorial, de perguntar para o mundo, que quase me lembra um lugar da criança que vê as coisas e as matérias como algo mágico, por assim dizer, né? Que não é exatamente uma palavra que você usa, mas eu estou visualizando assim, mas enfim, um pouco isso. Então, várias coisas. Teve um momento lá atrás, assim, que eu pensei, que eu acho que eu me lembro como marco, assim, que eu fiz uma escolha pela arte, sabe? Eu fazia faculdade de Direito. Eu fiz faculdade de Direito na UFR, 5 anos, terminei, nunca exerci, mas fiz esses 5 anos. E lá no meio da faculdade, eu só fazia o essencial para eu conseguir passar raspando de ano e conseguir fazer os trabalhos, né, o mínimo, fiz o mínimo para conseguir chegar no final. E aí lá no meio dessa faculdade eu me lembro que eu dividia meus dias, né, entre dançar de tarde e ir para a faculdade de manhã. E aí eu tinha que fazer aí me apareceu um estágio que era um pouco o estágio dos sonhos, assim. Todo mundo queria esse estágio. E ele caiu no meu colo, assim. Alguém estava saindo e me ligou e falou: "Olha, eu vou te indicar. Eu queria que fosse você. Um estágio de direito."
E aí, o que eu tinha que fazer? Tinha que largar o balé. O balé e todas as danças que eu fazia, né? E aí aí eu senti que eu tinha que tomar aquela decisão e que eu estava decidindo naquela hora, sabe? Pelo que eu queria no futuro. E eu disse não para esse estágio. Eu falei, não, eu agora estou decidindo pela minha vida, pelo meu estudo como artista. E, claro, demorou muito ainda para eu me entender como artista. Depois disso foi uma confusão, fui para lá, fui para cá. E lá no começo, quando eu também fiz parte um pouco dessa nossa geração que começou criando já, não tem esse histórico de passar por companhias de dança, não, a gente veio um pouco com esse lugar do autor, né, de criar, se responsabilizar também pelas coisas todas. Então, eu faço, eu danço, eu penso cenário, figurino, eu sou responsável por essa coisa toda que é uma obra. Então, eu já vim com isso em Curitiba, na Casa Hoffman, em contato com outras pessoas que estavam produzindo dessa forma. Mas os meus primeiros trabalhos, as primeiras investigações, eu estava muito ligada na palavra, na estrutura da palavra. Eu adoro estruturas, assim. Hoje menos, assim. Mas na época adorava as estruturas e adorava, estava muito ligada na poesia concreta, assim, né? Eu lembro disso na tensão de palavras, coisas no espaço-tempo. Então, essas palavras, coisas no espaço-tempo. E eu criei umas primeiras peças a partir disso, mas elas tinham muita base nessa estrutura, que era assim, tinha um lugar da inteligência da estrutura e de um corpo a serviço dessa estrutura. Bacaninha, legal, até funcionou. Circulei um pouco com esses trabalhos. E depois eu apliquei para uma escola na França, que é o CNDC, em Angers, e fui parar nessa escola. E aí, quando eu cheguei lá, ninguém falava português. E aí as minhas palavras, coisas no espaço-tempo fizeram, ó, ninguém entendia o que eu falava, não fazia sentido. E não fazia sentido traduzir, porque estava na materialidade da palavra. E aí também eu fui muito questionada, num bom sentido, fui muito desafiada nisso mas por que eu faço o que eu faço? Por que eu vim estudar dança se o que eu estava interessada era nessas estruturas que eu podia praticamente desenhar no papel, a peça? E isso foi bem desafiador para mim, porque daí eu pensei, poxa, né, por que mesmo que eu estou aqui fazendo isso que eu estou fazendo, ou querendo fazer isso que eu estou querendo fazer, e qual é essa viagem do corpo? E aí todo o meu tempo na França foi um pouco entender essas relações, como era a minha entrada no meu próprio corpo, como era a entrada do meu corpo nas danças que eu queria fazer. E aí teve um momento nessa escola, nessa formação, em que a gente era o final da formação e a gente estava ali preparados para fazer nossas peças. E eu estava preparada para fazer um trio. Então éramos eu, mais dois artistas, uma artista e um homem e uma mulher. E aí o que aconteceu? Eles eram namorados e eles brigaram. E aí o trio implodiu, todo mundo brigou, acabou brigando. E aí virou 3 solos. O que hoje eu acho que foi providência do universo, porque foi muito melhor para todos nós. Mas na época foi uma grande crise, porque eu não estava preparada para estar sozinha no estúdio e me entender com esse corpo sabe, partir do corpo, começar pelo corpo. E aí, um dia eu pensei, indo para o meu ensaio solitário, eu pensei, não, eu preciso de uma outra presença, preciso de um corpo para estar comigo. E aí, como não tinha ninguém, eu falei, vou fazer um corpo, então. E aí fiz um corpo, fiz uma massa. Foi aí que eu fiz a massa do amarelo. E aí eu peguei farinha, óleo, água e criei esse volume. Era um volume para estar comigo, uma presença ali, para que eu pudesse. Era muito uma estratégia para me devolver a minha própria presença. Então, ter outro me devolve a minha própria presença. Isso tanto textura, temperatura, sabe? O gelado da massa me faz perceber como eu sou quente, o peso dela me faz me conectar com o meu peso, o cheiro com o meu cheiro. Então, me coloca em mim. O fato de trabalhar com uma matéria me devolve a mim mesma. E aí foi assim que veio a massa.
No começo eu queria que ela fosse um corpo muito grande, depois eu já imaginei que ela poderia ser um chão, aí eu ficava fazendo massa em casa, sem parar. E cheguei em 16 quilos de massa, e era assim, muito pesada já, e completamente fora de qualquer condição de trabalho, porque durava 2 dias, assim, e eram quilos de farinha também, e era assim, um pedacinho assim, tipo, não era nada em termos de volume no espaço, e era muita coisa em termos de trabalho para fazer, materiais para comprar e tal. E aí eu entendi que não, ela tinha a presença dela era essa. Então hoje ela tem 5 quilos. E ela é assim, ela é o que ela é. E aí, a partir desse encontro com essa massa, foi esse fazer e me colocar em estado de fazer e de encontrar e de mover, para daí descobrir do que é que eu estou falando, para daí descobrir que dança é essa. Então foi a primeira vez que eu me coloquei nesse lugar de dançar para descobrir que dança é essa, de descobrir dançando do que é que eu estou falando, o que é que vai acontecer. E aí foi um processo longo, super solitário, mas também muito prazeroso de entender que é possível e que essas coisas acontecem e que a partir daí a gente pode desdobrar várias referências e várias... então, daí também era isso, como aprender a se colocar nessa posição de observador do que você está fazendo, do que está acontecendo, mais do que você está fazendo, do que está acontecendo entre você e as matérias. E aí ler possibilidades, caminhos possíveis, e daí deixar, sabe, puxar coisas para dentro desse conjunto. Então, não é que eu falo isso até nas oficinas, nas práticas de encantamento, não é que você nunca mais pode ter ideias, é que as ideias que você tiver a partir de um certo momento, elas vão fazer parte desse grupo de matérias. Então, elas não são mais só minhas, elas são ideias que vieram desse encontro. Então, elas são minhas e da massa. Elas são dessa assemblagem que somos nós agora. Então, desse novo grupo. Então, acho que o encontro com as matérias veio daí, e aí eu fiz Amarelo, que é essa peça que, nossa, surpreendentemente ainda dancei agora há pouco tempo. E para mim, Amarelo foi uma grande formação. Então, eu sempre falo isso, olha, fiz Direito, fiz Amarelo. Amarelo me formou mais do que a minha faculdade de Direito, me deu mais, sabe, instruções de base, de princípios do que eu quero fazer na vida, do que eu quero colocar no mundo, das coisas pelas quais eu quero ser responsável. Com o Amarelo eu descobri isso, modos de fazer, me deu um chão, sabe, um chão amarelo para eu pisar. E acho que depois disso vem o desenvolver desse encontro com as matérias. E aí, me diz se eu estiver falando demais, tá? Mas vou responder ainda a tua pergunta sobre a coisa da mágica da criança. Eu acho que existe essa leitura, eu vejo, eu percebo, mas junto com ela me veio muitas vezes uma leitura que falava de um certo animismo, sabe? De você ver a alma das coisas, sabe? Você lida com as coisas como se elas tivessem alma. Isso sempre me incomodou muito, eu queria dizer não é isso, mas eu demorei para ter instrumentos e vocabulário e de conseguir desenvolver um pouco mais isso. Porque não se trata disso. É assim, e hoje eu consigo dizer melhor porque achar que as coisas têm alma, talvez elas tenham, a gente nunca vai saber, né? Assim, talvez a gente saiba um dia, mas não é esse o ponto. Assim, para mim também atribuir alma às coisas está num lugar um tanto antropocêntrico, assim, na nossa cultura, a gente, né? Porque quer dizer que para que essa coisa possa se mover, possa ser criativa no mundo, possa nos surpreender, possa, sabe, performar no mundo, quer dizer que ela precisa ter alma. Sabe, é um pouco atribuir qualidades humanas para uma coisa, porque se ela pode simplesmente ser coisa, e sendo coisa, ela pode performar, ela pode ser criativa, ela pode nos desafiar. Então, não estava nesse lugar do animismo, das coisas terem ou não alma. Estava num lugar para mim, o que eu fui descobrir depois era isso,
está no lugar da coisa. Pelo simples fato dela ser coisa, ela vibra nesse mundo, então está no lugar da matéria que vibra, está no lugar disso, da matéria que gera informações para esse mundo, mesmo que eu, independente de mim, sabe? As matérias, elas se encontram entre elas se articulam, elas tomam decisões, elas criam coisas, elas criam cosmos, elas criam micromundos, outros mundos, independente do que eu acho isso ou não, do que eu acho disso ou não, né? Então, acho que estava mais nesse lugar do encontro com a coisa e de ver a coisa como encantada. Então, aí essa palavra encantamento. Eu gosto mais do encantamento do que da mágica, mas talvez, não sei se tem uma... Não é uma palavra que... Mágica não é uma palavra que pertence muito ao meu vocabulário, mas como você disse. O encantamento me remete a isso, a essas práticas ou culturas, ou até tempos atrás na nossa história mesmo da civilização ocidental, mas em que o mundo é encantado. Então, as coisas têm poderes, as coisas têm a sua própria lógica. Então, esse mundo encantado das coisas encantadas, eu acho que está mais próximo dessa minha pesquisa, sabe? Do que a mágica parece alguém que faz a coisa ser mágica e não a coisa que é mágica em si mesmo. Não sei. Não, mas, enfim, eu falo disso nas oficinas também, que é como a gente está tão treinado a atribuir características humanas às coisas, que se, por exemplo, a gente está numa casa e tem um objeto numa prateleira e esse objeto cai, a gente logo acha que é o quê? Um fantasma. Porque o objeto não pode cair por si só. A gente acha que ele não tem capacidade criativa, performativa, para simplesmente cair. Então, a gente tem que atribuir a ele um plus que é o das qualidades humanas, sabe? A minha avó que morreu nessa casa está querendo me mandar uma mensagem e tal. Eu não posso simplesmente admitir a capacidade performativa da coisa que resolveu cair da estante. Então, não sei, para mim está um pouco aí nesse campo. Sim, eu estou pensando, né, quando eu pensei na coisa que eu falei mágica, e usando essa palavra mesmo de um jeito bastante informal, né, e da criança, muito mais nessa relação que acho que tem tudo a ver com o que você falou de criar a massa, criar o corpo, muito mais numa relação física, material, de algo que eu não consigo explicar com palavra, porque tem uma dimensão para mim, que eu estou chamando de mágica, mas talvez não seja realmente a melhor palavra, mas que tem a ver com esse pensamento, que é um outro pensamento, mas que é pensamento, né? E nessa mesmo curiosidade por essa coisa, por o que essa coisa tem e ela faz por si, um pouco, né? Mas só eu entrei agora, porque você ficou falando bastante essa coisa do objeto e da coisa, e na sua, não sei se é na sua biografia ou em algum material que você fala do seu próprio trabalho, tem uma coisa que você colocou lá que me deixou também reflexiva, que você coloca, o corpo enquanto uma coisa que excede o status de objeto. Então, a minha pergunta é, o que é esse excesso? Excede para onde? Quando excede o status de objeto, é o quê? Vira o quê? Eu queria completar, hein? Eu queria completar essa pergunta da Tarina, porque eu acho que tem uma coisa que existe uma relação com as coisas como objeto, e existe uma palavra que tem sido usada muito atualmente, principalmente no campo das artes, a relação com matéria, materialidade. Qual é aí, não no sentido de comparativo, mas quais são as qualidades dessas duas palavras, para a gente também não demonizar o objeto, romantizar a matéria, que agora são as duas palavras.
né? Porque tem essa coisa da trend, né? Da trend. É. Então, eu queria também aproveitar para falar sobre isso. E quais são as noções que você discute dentro disso? Porque eu acho que a depender dos lugares, a depender de como as pessoas se relacionam, eu acho que é diferente. Porque objeto, vamos falar assim, objeto é uma coisa que, se no imaginário mais comum, quando você escuta objeto, é uma coisa, é aquela coisa ali, bem, bem rala, eu estou sendo bem rala mesmo, né? E também tem o objeto da academia, que é da discussão científica, da discussão legitimada, né? De toda uma noção de como a gente aprendeu que aquela palavra, aquela definição é aquilo que vale, né? O objeto de estudo, aquilo que eu me relaciono à distância, né? Aquilo que está a serviço de mim, a serviço meu, a serviço do que eu quero descobrir. E aí tem a matéria, que é algo quase, e aí eu estou trazendo uma relação que eu faço, que é quase como algo maior do que eu, quase como algo que às vezes eu não desliza nos dedos, atravessa como ar para mim. Matéria traz isso um pouco, né? Então, eu fiquei curiosa com isso. Mas nas outras falas tem bastante coisa que tu falou que eu acho que dá bastante coisa ali, né? Na fala e na pergunta anterior, que eu gostaria de voltar também. A gente vai voltando e revoltando. Vamos lá. Vamos lá. Essa coisa do microfone, do Zoom, é bom que a gente não se interrompe, né? A gente tem que esperar a amiguinha parar de falar. É tão difícil para mim, mas vamos, que eu começo a ficar assim, vai esquentando. Muito bom, gente. Obrigada por essa pergunta. Então, eu criei para mim mesma, em algum momento, essa distinção, assim, eu não trabalho com objetos. Eu falo disso, defendo esse ponto de vista. Eu trabalho com matérias. Não porque um é melhor do que o outro, mas porque são relações diferentes. A relação que a gente tem com o objeto é uma relação de uso, assim, isso é uma garrafa, tem água dentro, eu uso, eu abro, fecho, e eu uso essa garrafa para tomar água. A relação que eu tenho com a matéria é outra, é uma relação de isso é vidro, isso tem esse peso, isso tem essa forma, essa coisa aqui encaixa aqui, olha, elas se atravessam, olha que erótico que é, isso aqui entra dentro disso, e eles viram uma coisa só, é uma outra relação. Então, quando eu falo ainda nas práticas de encantamento, eu sou bem incrível com isso. A gente não trabalha com objetos, a gente trabalha com matéria. Também porque quando eu chamo uma coisa de objeto, eu automaticamente me coloco no lugar do sujeito. Se isso é um objeto, eu só posso ser um sujeito, porque eu não sou um objeto, eu não sou. E a gente ainda coloca um objeto no sentido pejorativo, quando a gente é chamado de objeto, né? Então, eu não sou um objeto, eu sou um sujeito que usa esse objeto. Então, não é disso que eu estou falando. E ainda que coloca valor de uso nesse objeto, isso, com todas as coisas, sabe isso, critérios, dinheiros, validades, legitimidades e tal, não é disso. Então, eu estou operando num campo onde eu quero me entender como matéria, não como sujeito necessariamente, mas como matéria. Eu gostaria de ser esse corpo, carne, ossos, sabe, líquidos, pele, pelos, essa é então a minha linguagem, mas esse é um amontoado de matérias e texturas diferentes, essa combinação, essa assemblagem de matérias e texturas diferentes. E entender as coisas que estão no mundo, essas coisas também como matéria. E eu queria me aproximar dessas coisas como matéria. Então, o meu trabalho é cada vez mais criar práticas, criar exercícios, pesquisas, onde eu consiga me perceber cada vez mais como matéria e me aproximar dessas outras matérias, de um mundo de matérias e de matérias encantadas, que têm as suas próprias sabedorias, que performam, que são criativas. E aí tem um grande entendimento que entrelaça tudo isso, que é o do erotismo.
que talvez se aproxime em algum lugar do entendimento da criança, né, que bota tudo para dentro, que bota o mundo para dentro, sabe, que da criança que coloca tudo na boca, que quer se aproximar das coisas, que precisa, sabe, cheirar, botar dentro do nariz, dentro da orelha, dentro da boca, dentro de todos os buracos possíveis para eu me aproximar dessa coisa, para viver a experiência da coisa. E aí é um erotismo do Bataille, do Georges Bataille, então, que vai falar disso, de corpos que se atravessam, que se aproximam. Então, um corpo que se excede, lá o que excede o seu status de objeto, tá, né? É um pouco isso também. É esse corpo que, então, sai do lugar que ele foi onde ele estava confinado, que era esse lugar onde o sujeito coloca ele. Esse corpo serve para isso, né? Essa matéria serve para isso, isso é um objeto. A gente faz esse uso dele assim, assim, assado, está explicado, está resolvido. Eu vendo esse objeto, custa tanto, eu produzi em sério, sei lá, isso combina com isso. Então, ele sai desse lugar, a coisa consegue sair desse lugar e se revelar como coisa. Então, ela excede esse lugar. E aí, excesso também é uma palavra que vem do Bataille, né, que vai falar disso quando dois corpos, que podem ser duas coisas, ou que pode ser um corpo e uma coisa. Então, quando dois corpos se encontram e eles conseguem se atravessar e por um breve momento eles se excedem, eles continuam um no outro. Então, eu saio desse lugar da individualidade, do isolamento, e eu excedo esse lugar, eu escapo dele, eu jorro para fora e eu encontro o outro. E aí, no erotismo do Bataille, ele vai dizer, isso acontece no sexo, talvez seja o nosso momento mais evidente de exceder, de encontrar, de se misturar com o outro, né, de continuar no outro, ele usa essa palavra, né, continuidade. Mas é um momento muito breve, né? Depois disso a gente volta a se separar, eu volto a ser eu, você volta a ser você, um abismo entre nós, essa descontinuidade. Mas ele fala isso, que o erotismo é uma condição, uma busca, a gente está na vida buscando transpor esses abismos e tentando encontrar, então, sabe, perfurar, cruzar, penetrar, trazer para dentro, estar dentro de alguma coisa, sair desse isolamento do eu, dessa matéria sozinha e encontrar outras. E aí o que o Bataille vai dizer, que eu acho muito interessante sempre, é que então o erotismo não tem a ver com sexo também, mas não se encerra ali. O erotismo tem acima de tudo a ver com morte, porque é só no momento da morte que a gente vai de fato exceder esse lugar que eu estou confinado, esse meu isolamento de um. Então, no momento da morte, eu vou finalmente me misturar com a Terra. Vou jorrar, vou transbordar, vou ser tudo, vou virar o cosmos. Então, literalmente, a gente vai virar adubo, vou virar árvore, vou me encontrar completamente com essa matéria mundo. Então, essa questão, matéria, está muito entrelaçada a esse lugar do erotismo, nessa visão do Bataille, como uma condição de estar no mundo, como uma busca contínua de estar no mundo. E esse lugar de exceder tem a ver com isso, exceder, primeiro, o status de objeto, que foi atribuído a essa matéria por alguém, e de exceder esse isolamento. Então, quando as matérias elas excedem o seu isolamento, elas se encontram, se misturam, se perfuram, se penetram e depois voltam a ser umas, ou talvez as matérias possam ter essa capacidade erótica de permanecer sendo misturadas. E aí, só para reagir isso que a Soraya falou, de que as matérias, que você associa isso com isso grande, né, sei lá, do cosmos, ou não. Não sei se você usou isso, se já é se você usou essa palavra ou não, mas eu associo muito, eu costumo buscar as matérias para trabalhar que tenham formas menos estabelecidas, que sejam menos evidentes como objeto. Então, para mim, trabalhar com uma xícara ou com uma garrafa ia ser bem difícil, porque ela traz toda essa carga de uso, do seu valor de uso. Então, por isso que eu vou nesse lugar. É um plástico gigante. Ou é uma massa, ou goiabada, ou é
aí depois já me contradizendo, né? Que no buraco, por exemplo, tem um cubo, que é uma forma bem estabelecida. Mas é um cubo com uma fissura no meio, né? Com um buraco no meio, então que pode ser penetrado, é uma forma geométrica perfeita, mas que pode ser penetrado. Mas eu vou tentando desconstruir esse lugar da forma que traz uma função, sabe? Como é que a gente... então, acho que trazer essas matérias que são mais disformes, então isso, cabelo, sei, líquidos, ou isso, plantas na mostra, que são matérias que têm a sua própria vida, a sua própria presença, e que, na mostra acho que é evidente que uma planta não é um objeto. Bom, não sei, a gente sempre pode discutir, mas para mim é evidente que a planta não é um objeto, mas a gente pode tratá-la como um objeto, né? Uma coisa que a gente sempre fala na mostra também, que a gente pendura uma samambaia na sala como se pendurasse um quadro, né? Eu escolho o lugar que ela fica melhor, coloco uma luzinha nela, tal. Botei a samambaia ali, ela tá arrasando, combinando com o meu sofá. Então, eu também posso objetificar coisas, objetificar plantas. Pronto, falei bastante. A gente faz isso com pessoas também, né? Eu fiquei pensando o tempo inteiro em relação a essa ideia de objetificar e de matéria, né? Fiquei, inclusive, pensando, me veio uma hora falando, me veio uma hora dessa coisa, como é que a gente, às vezes, tem tudo isso no trabalho, todas essas questões no trabalho, elas são maturadas, elas são feitas, elas são, né? Falou muito do fazer, de como um trabalho te despertou para esse lugar, te manteve desperta nesse lugar de pensar sobre como criar e sobre como fazer e a importância desse lugar de fazer. Também teve uma coisa super importante que eu acho que eu fiquei assim, poxa, como é que a gente tem criado, como é que a gente tem feito para criar esses tempos? Porque eu sinto que tu traz uma coisa que talvez marque um tempo, que seja a cicatriz de um tempo, que é de como, a partir de um lugar de prática e de convívio, os trabalhos apareciam, e de como, às vezes, e que a cicatriz desse tempo, e talvez as marcas do tempo agora, são outras. Porque talvez a gente não tenha mais, não sei se são as bichas da minha idade, porque eu sinto que, por exemplo, a gente veio de um lugar de coletivo, não é? Tem esse marco também na tua história como artista, num lugar de coletivo em que as bichas se reuniam, e aí elas tinham um lugar de prática delas, elas cruzavam os interesses delas, elas atravessavam, faziam interseção, faziam bifurcação, faziam magia, viravam bicho para estar juntas, né? E bicho no sentido de selvagem, né? De como estado. Então, assim, fazia isso e o trabalho surgia desse olho d'água, né? Da coisa que para mim parece matéria, que é quase como, não é como grande, mas é quase como uma imensidão que ela pode ser mínima também, que você não pega. Então, assim, eu sinto que tem isso, mas também tem agora, e aí eu falo por mim também, que às vezes eu me sinto assim, que é esse lugar quase que eu pego o livro e aí eu vou criar. Eu pego uma questão e aí eu vou criar. Mas não... E claro, não é assim, porque eu me sinto, por exemplo, praticando. A minha prática ela é diária, eu pelo menos não separo vida e arte. Nem consigo, nem sei se existe isso. Mas, e pouco importa, como eu digo, quando é arte, quando é vida. Mas, assim, tem essa coisa meio que essas muitas variações de maneiras de criar, mas que eu acho que dizem respeito a um tempo, entende? Eu sinto que tem assim também, tem uma coisa muito importante do que tu traz, que é assim, o que a gente considera criação? Porque, às vezes, criação, a gente desenha também isso. A gente objetifica a criação. Era isso que eu queria falar. Quando é que a gente objetifica a criação no sentido de que, assim, a gente passa um tempão mexendo em coisas, praticando essas coisas, mas aí vem a coisa toda, a lógica toda do mundo e objetifica a criação, né?
transforma a criação em objeto, né? Porque os modelos de fruição, os modelos de difusão, os modelos de circulação, eles são essa coisa toda de um mundo muito mais desregulado, né? Ou desregulado não, regulado. Então, acho que tem isso também. Eu fiquei pensando isso, me deu esse peão nisso, né? E como isso é forte e como isso é importante também. Eu não estou falando que é um negócio que a gente tem que fazer, mas eu fiquei pensando isso, assim, dessa importância de estar atento a esse lugar criativo, que não é o lugar que às vezes impede uma galera mesmo, assim, a dificuldade, né? Essa coisa que tu traz de estar sozinha, de que isso... E aí agora eu lembrei também de uma coisa que o Antônio Damasio fala, que as descobertas e as tecnologias, elas não vêm de uma coisa de você, vou desenvolver aqui uma massa para esse negócio. As tecnologias, elas vêm do incômodo, da nossa precisão. Então, elas vêm realmente de um lugar de precisão. E eu não estou falando de precariedade ou de miséria, mas de uma precisão que ela é da carne. Né? É uma precisão da carne, é uma precisão da vida mesmo. De como... E eu fiquei pensando isso, né? De como, se você entende o seu trabalho como tecnologia também, e o encantamento como uma tecnologia, o erotismo como uma tecnologia, né? E aí a tecnologia do corpo, que eu acho que como é isso? Que se as matérias mexem nisso, né? Posso só jogar uma coisa aqui que não tem exatamente a ver com o que você está perguntando, mas é uma reflexão mesmo, algo que eu fiquei pensando. Eu acho super legal isso como você está abordando a matéria e como o seu incômodo, para pegar um gancho do que a Soraya falou, vai aparecendo em como você vai dando sentido também, né, para as coisas no mundo. Eu fiquei só pensando nessa relação que ela tem tanta coisa, né, entre a ideia do sujeito e do objeto, que tem algo para mim, conforme você foi falando, que ele é um paradoxo, mas talvez não seja um paradoxo, é mais uma ambivalência, no bom sentido da coisa, que é uma coisa e outra ao mesmo tempo, porque eu fiquei lembrando do O Viveiros de Castro, eu não vou saber, né, reproduzir exatamente como é, mas num dos livros dele, que é lá o Antinarciso, que é o Metafísicas Canibais, né, ele fala um pouco da nossa relação enquanto sociedade ocidental e das culturas que a gente poderia chamar ameríndias, nativas, que ele fala assim, a gente pensa a relação sujeito e objeto num binarismo onde o sujeito é um objeto sobre o qual a gente não conseguiu conhecer tudo. Então, por isso a gente dá para ele o status de sujeito. Ele fala, e nas culturas ameríndias é o contrário, é o objeto que é um sujeito do qual você não entendeu todo o aspecto de sujeito. Né? Então, fiquei pensando um pouco nesse binarismo sujeito-objeto, e tem algo que aparece quando você fala na ideia do encontro, que aí eu entendo esse excesso nesse sentido, né? Eu estou entendendo isso agora, porque há uma vez que você fala, não, as pessoas não entendem que quando a coisa cai, a gente já logo quer botar uma intenção. E, ao mesmo tempo, a intenção é aquilo, de algum modo, a intencionalidade que constitui o sujeito. O sujeito tem intenção, o objeto não tem intenção. Então, tem essa ambivalência que aparece no nosso próprio modo, aí eu vou puxar assim, o nosso modo brasileiro, porque eu acho que em diferentes lugares isso aparece de forma diferente, né, de entender a vida e tal. Então, eu não estou fazendo nenhuma pergunta, acho que super legal isso que a Soraya colocou, né, do qual que é a tecnologia ou como você entende isso, mas só estou refletindo essa coisa que aparece
né, nas suas criações, que para mim não é do animismo, mas é dessa relação complexa, erótica e conturbada entre o que é sujeito e o que é objeto, né? Muito interessante. Nossa, muitas coisas. Eu tentei anotar aqui para não esquecer de tudo. Mas vou começar pelo final só. Mas eu concordo totalmente, não vejo paradoxo. Eu acho que exatamente isso do Viveiro de Castro, que eu conheço bem pouco, mas assim, li os textos clássicos, mas porque quando o objeto, a coisa ou a matéria cai da estante, e a gente atribui a isso, né, características humanas, tipo, foi a alma que... Então, o que eu estou fazendo? Eu estou subjetificando o objeto, porque enquanto objeto, ele não poderia cair. Então, eu só consigo atribuir esse valor de ação a um sujeito dentro da cultura ocidental, justamente. E é porque eu, como sujeito, também considero que eu sei tudo sobre esse objeto. Porque eu só posso não saber, a única coisa que eu posso não saber é sobre um sujeito, que é a coisa mais complexa, que é a coisa, né? O desconhecido está em nós. Os objetos podem ser completamente conhecidos, dominados, fabricados em série, enfim. Então, acho que é exatamente aí, porque o desconhecer não cabe ao objeto. Isso eu domino, eu conheço, tal. Eu só desconheço os sujeitos, que estão no lugar da complexidade máxima. E para que eu possa reconhecer uma ação num objeto, eu preciso elevá-lo à categoria do sujeito, porque só assim ele consegue estar no campo do desconhecido. Então, acho muito interessante. E aí isso também me faz um link lá do... Nossa, vou tentar passar por tudo, mas espera. Do incômodo e da objetificação das nossas criações, que eu acho que quando... Pelo menos da forma como eu entendi isso, Soraya, depois a gente pode voltar para você. Eu acho que a gente objetifica as nossas criações quando a gente justamente acha que a gente sabe tudo sobre elas, quando a gente atribui a elas esse valor de uso, quando a gente fecha elas dentro dessa caixinha onde ela nos serve. E aí pode ser por vários motivos, os mais legítimos, e por que não também objetificar, e se as coisas não servem, né? Por que não? Mas eu acho que isso é um objetificar, quando eu coloco a minha criação nesse lugar de ela serve, inclusive, para pagar as minhas contas, para me dar sustento, para ser programada, para circular, para chamar atenção para outras que talvez sejam coisas mais misteriosas que não servem exatamente. Então, por que não, né? Mas eu acho que o objetificar está nesse lugar. Eu não sei se eu consigo fazer isso, porque não sei lá, eu sempre acho que eu vou fazer trabalhos onde eu acabo a peça e assim, metade das pessoas está assim e a outra metade está assim, tipo, tem um lugar ali de, assim, são poucas as pessoas que vêm me dizer uma coisa assim afirmativa sobre. Está sempre num lugar meio esquisito, sabe? Não, e eu não sei, acho que eu estou lidando com isso. Às vezes eu me frustro muito, porque eu adoraria que as pessoas reconhecessem, gostassem, né? Muitas vezes a gente quer ser gostado, mas não acho que eu estou nesse lugar. Acho que tem um lugar ali esquisito que eu tenho que aprender a lidar muito ainda. E que muitas vezes não serve para pagar as contas e ser programado. Então, tem esses lugares todos. Mas o que eu ia falar não era exatamente isso, era disso há muito tempo atrás, quando eu estava na França, eu encontrei um coreógrafo que eu adoro, que também não é um coreógrafo que entrou nesse lugar de grandes circulações, que é o Loïc Touzé. E o Loïc, ele falava uma coisa bem interessante, ele falava assim que era importante a gente guardar numa peça um lugar que você não entende, um lugar desconhecido ali para você, tipo uma caverna ali que você fala, nossa, não consigo entrar ali dentro, mas a caverna continua na sua peça. Então, um lugar desconhecido. Por quê? Ele dizia, é dali que você vai tirar a próxima peça. Então, é dali que as coisas vão vir, das coisas não resolvidas. Para mim isso faz sentido, mas faz muito sentido isso de guardar esse espaço, de não saber tudo sobre a coisa que você está criando.
porque isso impede essa coisa de entrar no lugar do objeto, justamente, do super resolvido, então, guardar um certo espaço para não resolver, para coisas que você não está completamente satisfeito, não é claro para você, você não conseguiu definir, sabe, um lugar do não saber e do desconhecido dentro de uma obra e considerar essa obra acabada, sendo inacabada, né? Mas assim, por exemplo, o Amarelo eu faço ele hoje e eu ainda olho e falo, nossa, tem uns buracos, assim, umas coisas que eu, sei lá, hoje eu pensaria em corrigir isso, sabe? Mas eu não consigo. Não consigo corrigir e aí eu só respeito. Tem um lugar assim de respeita, isso é uma coisa em si, né? Uma coisa, não um objeto. Isso é uma coisa, com os poderes da coisa, com o encantamento da coisa, com, né, uma coisa que coloca coisas no mundo, que performa por si só e que chega a um lugar que a gente só respeita e fala, meu, agora aqui eu não tenho mais como arrumar, fechar, resolver, né? Então, guardar esse lugar de não saber nas obras, para mim, faz parte, tendo que lidar com isso, entendeu? Com as críticas, com as, enfim, com, com as coisas que vêm com isso. E com as inseguranças também, né? De você, da gente mesmo como artista, de falar, eu estou colocando isso no mundo e assim, tem um lugar aqui que me incomoda, eu não sei, mas faz parte dessa coisa, sabe? Então, como é que a gente lida com o nosso próprio incômodo? E talvez seja esse incômodo que vai gerar a próxima coisa. Eu acho super legal isso que você falou do não saber, talvez que também seja um espaço muito caro para mim, né, na criação, que eu sempre acho que o que a gente sabe é o que a gente já sabe, é o que é o óbvio. Então, se você vai fazer aquilo que você já sabe, você vai sempre fazer a mesma coisa, né? Então, é um pouco esse algo, como você falou, que ele fica, né, e mantém esse espaço de possibilidade. Nesse sentido, qual que é a diferença de sustentar esse espaço de não saber enquanto coreógrafa e sustentar esse espaço de não saber enquanto performer? Tem diferença? Interessante. Acho que tem diferença, né? Acho que tem diferença, assim. Como... Eu acho que como coreógrafa ele está mais nesse lugar de escolhas dramatúrgicas ou de... Enfim, está menos no meu corpo, mais nesse corpo coletivo, né? Nessa assemblagem da qual eu também faço parte, mas como eu não estou em cena, tá num outro lugar, tá num lugar talvez mais organizacional da coisa. Enfim, eu consigo olhar para esse lugar com certo distanciamento. Como performer, eu me lembro muito assim de uma das pessoas com quem eu mais aprendi também, colocando ali o amarelo no lugar da formação e as pessoas que cruzam o nosso caminho e tal, foi a Deborah Hay, que é essa coreógrafa norte-americana. E eu tive 2 encontros com a Débora, um em Curitiba, onde eu apresentei aquelas minhas primeiras peças da poesia concreta tal, e ela me destruiu. E foi super importante. Depois disso, eu vou para a França, passou um tempo, mais de um ano tal, e eu olho lá no programa, quem está no programa Débora Reis. Falei, nossa senhora, vamos que vamos. E aí, quando eu encontro ela, eu me lembro disso, eu encontrei, eu falei, nossa, Débora, eu falei, eu sou brasileira, a gente se encontrou na Casa Hoffman e tal, eu falei, você lembra de mim? E ela falou assim, eu estava esperando por você. E eu achei aquilo, uau, nossa, agora eu vou ter que dar conta, segura esse rojão. E foi um processo muito intenso com ela, porque ela criou uma peça com a gente, e a gente fez os solos, as adaptações solos dessa peça. E
E eu lembro da Débora dizer uma coisa, ela era ótima, com a entrevista, as pessoas vinham entrevistá-las, porque a gente estava dançando no Teatro Municipal de Angers, e tal, as pessoas vinham entrevistá-las e falavam, então, fale sobre essa dança, tal, e ela falava assim, dança? Eu não trabalho com dança. Já botava tudo, jogava tudo no ventilador. E ela falava, não, eu trabalho com espaço e tempo. E ela falava disso, que essa combinação entre dança, entre espaço, tempo, corpo, é sempre um não saber. Então, é sempre um não saber, mesmo que você acha que sabe exatamente o que você vai fazer. Mas ela é sempre um não saber. E aí, o que ela mais chamava a gente era para cultivar esse estado. Eu estou aqui, nesse momento, não sabendo a minha relação entre espaço e tempo. Estou aqui na frente de vocês, esse é meu estado como performer. Eu estou aqui na frente de vocês, não sabendo a minha relação entre espaço e tempo. Então, era uma atualização constante, a presença vem daí, sabe? Isso, para mim, fez tipo, uma grande chave de virada, que é, por mais, você pode dançar a mesma coreografia, e eu admiro muito os coreógrafos e coreógrafas que conseguem desenhar movimento, acho incrível. Tenho tentado chegar num lugar assim de me aventurar por esse lugar. Como é que cria com esse requinte de detalhe, repete, enfim, sequências, frases inteiras. E como performer, como você se coloca em relação com esse tipo de material, com esse outro modo de presença, que é, por mais detalhado e escrita que seja a coreografia, a realidade é que eu não sei, porque não existe essa precisão de espaço, tempo, corpo. Então, eu não sei esse momento aqui agora, eu desconheço. Mas é cultivar essa relação de desconhecer, se colocar nesse lugar do incômodo, que gera coisas, né? Então, acho que para mim, como performer, e até como performer do meu próprio trabalho, é isso, um trabalho que a gente repete várias vezes, que você conhece. Mas aí as matérias também te ajudam nisso, me ajudam muito nisso, porque, de fato, eu não sei. Tem coisas que acontecem o tempo todo, elas se atualizam, elas mudam, sabe, a relação, a massa muda com o calor, com o frio, com a luz, com o meu contato com ela. Aquele cabelo de massa nunca é igual, nunca faz igual, o peso é diferente, torce diferente e tal. Então, essa atualização de presença com as coisas também também é muito preciosa, sabe? Isso também é uma estratégia de atualização de presença, de não saber. Eu vou, Tarina. E falando nisso, que eu acho que a gente conversou, né, Tarina, sobre essa coisa de você estar apresentando um trabalho de, não sei, 10 anos, o Amarelo, por exemplo, lá e se vai, né? E eu tenho 17 pensado anos, acho, o Amarelo. 17 anos, gente. Eu assisti tem uns 15. Nossa Senhora. É isso mesmo. A gente está falando disso, né? E falou dessa coisa de respeitar o trabalho também. Entender que o trabalho diz respeito a um tempo onde criar era daquele jeito, né? E quais são as fricções que ele causa nesse tempo agora. E será mesmo que a gente tem tanto tempo assim? Será que não é o mesmo tempo que a gente tem e que a gente vive ele, né? Vai recordando ele, né? Eu acredito muito nisso também. Por isso que eu amo o passado. Então, assim, eu amo o antigo, eu acho incrível, eu acho maravilhoso poder estar aqui com duas pessoas que tem Cacá também, tem as meninas também que estão por aqui no escuro, né? Dessa conversa. E saber que a gente tem um passado juntas. Eu tenho um passado com a Tarina, que eu tenho uma memória com a Tarina, que é um tempo com a Tarina, que a Tarina veio aqui, né? E ver e encontrar a Tarina nesse momento, estava falando isso antes. E tem uma história com você também, eu tenho um passado com você, né? Então, assim, o quanto é importante a gente entender isso para se despedir de algumas mazelas que criaram a gente,
também, como mulher, como artista, como bicha, né? Bicha viva. Então, assim, então eu fiquei pensando nessa coisa do amarelo, de apresentar agora, e tenho pensado muito sobre uma ideia de sustentabilidade de um trabalho. E como porque eu acho que você traz um interesse nas suas criações, nas coisas que você discute, nos pensamentos que você elabora com as suas criações, que é a ideia de ecologia, que é uma ideia de cooperação, que é uma ideia de combinação, né, de todas essas coisas. Então eu fiquei pensando aqui, o que seria essa sustentabilidade da criação? E aí eu queria completar com uma outra pergunta, que é assim, você dança a mesma coisa? Você considera que você dança a mesma coisa? Junto com essa coisa da sustentabilidade da criação, dos trabalhos, da existência? Como é que você vê? Eu acho que não é nem sobre responder, mas é sobre a gente criar paisagens assim em torno dessas questões do que a gente faz, né? Massa. Olhando para você, vi que ficaram várias coisas sem responder lá atrás, né, Soraya? Mas uma delas é que você traz de novo isso, os modos de criação, né, como a gente se organizou como coletivo, da gente não estar sozinha, de uma coisa, um modo de organização também que pertenceu a um tempo. Mas só para responder isso, e aí quero tentar chegar nisso agora, nessa pergunta que eu acho que tem relação, mas eu acho que eu acho que a gente está sempre perseguindo esses modos de estar junto, né? Como estar juntos, acho que essa é a grande questão, a questão política do mundo, né? Modos de estar juntos nesse mundo. Então, como que a gente consegue estar juntos? Sendo separado, sendo diferente? Como é que a gente consegue estar junto? Isso é uma questão bem cara para mim agora em coreografia, sabe? Eu gosto cada vez mais de trabalhar com grupos, é isso. Como é que a gente pode fazer coisas juntos, juntos, sendo separados? Sabe, sendo diferentes, como a gente pode fazer coisas juntos? Talvez até a mesma coisa, que nunca vai ser a mesma coisa, mas sendo corpos tão diferentes. Bom, mas acho que isso é uma questão que a gente persegue, esses modos de criação. Para mim, mesmo que não seja mais o coletivo, daquele jeito, eu sempre vou trabalhar em grupo, com grupos, com pessoas, com gente por perto. Quando eu vejo, eu já estou, de novo, organizando um grupo, fazendo um projeto grande que envolve milhares de pessoas. Eu falo, nossa, mas eu queria fazer uma coisa mais simples dessa vez. E aí, quando eu vejo, já tem gente, sabe? Eu acho que esse lugar... eu estou cada vez mais envolvida com esse lugar com os estudos de Kundalini também, e tem o lugar da Sangat no yoga, né? Que é a comunidade, assim. Esse lugar da comunidade onde a gente... onde a gente coopera, onde a gente se responsabiliza uns pelos outros de alguma forma, sabe? Sem precisar fazer a mesma coisa. Então, por exemplo, a minha comunidade aqui em Berlim é isso, o Michael, Michele, tem a nossa comunidade brasileira, e é isso, para eu poder assistir uma performance, meu companheiro não está aqui comigo, o Michael ficou com a Sofia. Então, tem esse lugar, sabe, de comunidade artística, que também entra nesse lugar, como a gente fala, da não separação, mas de se responsabilizar por quem está perto, sabe, pelos amigos que são também parceiros de trabalho. Então, esse lugar da comunidade, acho que é muito precioso. Agora, peraí que talvez eu já tenha esquecido qual era a próxima questão. Você perguntou se eu dançava a mesma coisa. Da sustentabilidade, lembrei. Da sustentabilidade e das ecologias dos trabalhos, né? Eu cada vez mais vejo, às vezes até de uma forma bem assustadora, que eu estou o tempo todo falando da mesma coisa. Então, talvez isso seja sustentabilidade ou repetição, não sei. Mas, assim, espero que a gente vá se aprofundando, sabe? Mas, assim, tive essa conversa já quando eu estava entrevistando o Alejandro, lá no Cena 11, e era ver isso também, como a gente recicla o próprio material, né? Como a gente faz a nossa autorreciclagem,
mesmo sem saber, de uma forma intuitiva, às vezes é mais claro isso, tipo isso, o Alejandro falava, aquelas bastões de metal, eles estão lá atrás, sabe? Então isso, uma coisa que fazia parte de um cenário, que depois entrou na peça, que depois se transformou nisso, que depois daquilo, e aí a gente vê o Protocolo Elefante, com a transformação dessa coisa e desse movimento junto com a coisa. Mas eu acho que a gente faz esse movimento de autorreciclagem, né? Os nossos materiais coreográficos vão mudando e vão reaparecendo e vão se transformando. Então, agora vendo essas duas pontas, assim, amarelo, que eu considero que é a minha primeira criação, onde eu me entendi, assim, como criadora, acho, apesar de ter feito essas outras coisas antes. Mas eu vendo amarelo e vendo a Graça, que é essa peça que eu fiz com o Giradança, né? Vendo as duas coisas juntas, e aí eu olho e falo, nossa, isso já estava no amarelo, como é que eu estou fazendo a mesma coisa até hoje? Passaram 17 anos, e sabe, aquela coisa que estava lá atrás, ela reaparece aqui, e ela está ali também de um jeito diferente, está no buraco, está na mostra, enfim. Então, acho que tem essa... acho que espero que eu esteja cavocando, né? Ao invés de repetir, espero que eu esteja cavando. Mas, sim, são coisas que estão tão no jeito que eu me relaciono com o mundo também, mas estão se repetindo nas peças e acho interessante pensá-las como uma reciclagem, sabe? Ou como esses ecossistemas que vão se transformando, né? Que são coisas e pessoas em colaboração e que vão se transformando. Tem sempre alguma coisa antiga desse passado aí da Soraya que vai ficando, tem sempre coisas novas que vão grudando, e tudo isso vai se transformando, mas tem ali uma coisa que vem junto, né? Então, que vai se reciclando, que não é jogada fora. Não sei se eu respondi tudo, Soraya, ou se é alguma coisa, mas... Bom, eu vou jogar aqui uma pergunta totalmente alienígena ao que está sendo a nossa conversa até esse momento. Não, na verdade não é uma pergunta totalmente alienígena, mas pensando nessa ideia corpo-matéria, e você falou isso, né? Quando você vê, já está um conglomerado de gente, já está um amontoado, já está, né? Os seus últimos trabalhos, eu acho, eu posso estar enganada, isso também é uma pergunta, mas eu acho que a maior parte deles é performado só por mulheres. Isso é um acaso? Isso é uma escolha consciente? Esse corpo-matéria, que também inclui essas outras matérias, como ele aparece para você, né? Enfim, já perguntei. Muito bom. Então, eu faço muita coisa ao mesmo tempo. Então, tem alguns trabalhos que eu estou fazendo que não são só com mulheres e que ainda não estão rodando, né? Eu agora fiz uma série audiovisual que me deixou completamente louca. Mas que se chama Histórias de Gestos. Já já vocês vão ouvir falar dela. Mas assim, tem todo esse trabalho invisível, né, que a gente fica aqui na frente do computador, suando, criando a série, trabalhando com 1000 licenças e tal. E depois, quando vem para o mundo, fala, tá pronto. Mas trabalheira. Tá, isso envolveu muita gente. Eu fiz uma outra peça aqui na Europa, com bailarinos de Portugal e da Suécia, onde tem 2 homens também em cena, e também é uma peça que não circulou pelo Brasil, mas assim, nessas duas, que acho que a gente está falando, Monstra e Graça, né? A Monstra foi, no começo, a Monstra foi assim, minha retomada depois de ser mãe, né? Tari não sabe bem, tem esse lugar de, né? Depois que você passa por essa experiência que é um atravessamento gigante, e eu tinha ido morar em São Paulo.
Então foi assim um lugar novo para mim. Eu também tinha vindo dessa experiência da maternidade de 2 anos ali meio em casa com a criança. E aí e não conhecer São Paulo. Então, quando eu já tinha uma provocação para criar a Monstra com a Manuela Eichner, já estava trabalhando nela com isso, com ela nisso. E aí a gente falou, vamos lançar um chamado, procura-se performers. Aí a gente anunciou no Facebook, assim, procura-se performers. E aí ela fez uma colagem bonitona lá e a gente recebeu quem veio, assim, quem pode vir. E aí era São Paulo e a gente fez uma coisa bem elástica, assim, tipo, eram 5 dias de residência, mas você não precisava vir em todos, você tinha que dizer em qual deles você podia vir. Então apareceu muita gente das mais diferentes, assim, tinha alguns homens e tinha muitas minas. E depois disso, então foi essa primeira residência. E aí tem sempre uma certa... Ai, é isso, sabe? As pessoas grudam de certa forma, né? As assemblagens se fazem por si mesmas. Eu nem acho que a gente tem que escolher em algum momento, as pessoas se escolhem, assim, Então, algumas pessoas foram desaparecendo, outras ficaram mais firmes, e aí numa segunda residência a gente já tinha esse grupo que estava mais sólido, e aí eram só mulheres. E aí, quando a gente olhou para isso nessa segunda residência, a gente falou, é um trabalho das minas, sim. Constituiu-se um trabalho das minas. Já tinha esse nome até, que era um nome que eu não gostava, Monstra, porque eu já tinha vindo dos estudos para monstro, já tinha pirado na história do monstro, o monstro, aí quando eu resolvi virar a página, falei, ok, próxima pergunta, né? Próxima situação, próxima pesquisa. Aí eu encontro a Manuela e a gente vai fazer as coisas e tá lá a monstera deliciosa. Aí ela tinha que dar um nome para essa criação, então Monstra. Eu falei, tá bom, título provisório Monstro, depois a gente encontra um melhor. Aí é sempre assim, né? Fica para sempre o título provisório, comigo pelo menos. E aí ficou Monstra e a gente viu, assim, foi se formando esse lugar das plantas com as mulheres e acho que tinha as coisas, a peça foi se fazendo também desse encontro. E na Graça foi um convite específico do Giradança, do Alexandre, que eu acho que tem um lugar do feminino no meu trabalho. Talvez eu tenha que aprender a articular melhor isso, ainda é um lugar meio desconhecido para mim também, mas eu vejo as pessoas apontarem isso. E o Alexandre veio com esse convite para que eu coreografasse as mulheres do Giradança. E eu achei sensacional coreografar esse trio. Nossa, tão diferente, maravilhoso. Então fez todo sentido também, mas aí já foi já foi o ponto de partida. As mulheres, e ainda a gente usou em algum momento essa expressão as fêmeas do Giradança. Então foi mesmo repensar o feminino, corpo, representações de corpos femininos, o que é fêmea, o que é mulher, o que é... Várias perguntas. Ai, muito assunto, senão eu vou abrir outra caixinha aqui e a gente vai longe. Então, eu teria que fazer mais um. A gente está se aproximando do nosso fim, mas, Soraya, fica à vontade, talvez. Eu tive vontade de perguntar, na verdade eu tinha várias perguntas, Beth. Primeiro eu queria dizer que eu fiz um filme ano passado com 4 véias, como eu chamo elas, porque eu acredito nessa força da gente dizer o que a gente é, sem precisar ser mais, mas ter a possibilidade de escolher o que a gente pode dizer que a gente é, né? Então eu digo muito para elas que tem que ser bom dizer que é velho, tem que ser bom dizer que é um corpo antigo. Qual o problema disso? Quais são as implicações que estão no corpo da gente quando a gente diz que não? Fica escondendo o que está, entende? Por que a gente esconde a idade da gente? Porque, então, assim, qual é a importância da gente dizer a idade da gente dizer que a gente está trabalhando, da gente dizer que tem 40 e tantos e é artista, é uma mulher artista, é essa a profissão da gente, né? Então, essas coisas importantes. E eu fiz esse filme com elas durante a pandemia. Elas são alunas minhas, a gente dança juntas desde 2016. São mulheres de 70 anos, né? E para cima.
E tem uma parte lá, não sei se tu viu Serenatas ou vocês viram, mas tem uma parte lá do Serenatas que eu fiz em homenagem a ti, que é uma recordação a ti, né? E foi uma pessoa que eu fui estudar exatamente porque me interessa essa relação com o corpo, que não é essa maneira pronta que a gente tem. Eu acredito, eu tenho estudado que o corpo a gente faz ele todo dia. E por isso que ser criança, crescer dói, por isso que ser velho dói, por isso que ser uma mulher de 40 anos dói, por isso que ser uma mulher artista dói, porque a gente está fazendo o corpo o tempo inteiro. E fazer uma coisa dói às vezes, né? Não é só a dor desesperadora que tira a gente da coisa, mas uma dor que põe o corpo em crise, que incomoda, que faz a gente querer outras coisas, né? Abrir o apetite. Então, assim, nesse sentido, e lá tem essa parte que a Tetê tira a peruca de dentro do armário da cozinha. Uma peruca de uma travesti. Então, é uma mulher de 70 anos sabendo que o poder que ela queria na vida era botar uma peruca de travesti. Então, assim, como é que a arte é esse lugar exatamente de poder fazer coisas, fazer massas, desenvolver magias, encantamentos, né? Então, eu queria te perguntar, te dizer isso também, e perguntar para ti quais são as comunidades que o teu trabalho como criadora tem criado. E qual é a importância de pensar, de saber disso? Porque eu acho que a gente falou sobre isso também, sobre os mundos, criar mundo, mas tem muito mundo para a gente dar conta, e eu acredito que não é sobre edificar esses mundos todos, mas é se relacionar com os mundos que já existem, para daí na fricção outros mundos surgirem, né? Então, assim, qual é essa responsabilidade, pegando a palavra lá do começo, qual é a responsabilidade de olhar para essas comunidades que o trabalho da gente cria? Desde as pessoas com quem eu estou trabalhando, e a importância disso, desde as comunidades que eu crio quando eu estreio o meu trabalho, quando eu torno ele público, quando eu faço esse trabalho agir na exterioridade, né? Contactar com o mundo, e como eu considero isso também, que parte eu considero as pessoas no meu trabalho, no momento que eu estou criando, é só na hora que eu vou coisar lá, mostrar para elas, então, assim, quais são as comunidades que você entende que o seu trabalho cria, né? E uma última pergunta que eu acho ótimo, que eu adoro pegar a pergunta das outras, que é uma pergunta da Tereza Rocha, que ela perguntou um dia para mim, a Tereza Rocha, a bicha que fez o livro, que é o Dança Contemporânea. Eu acho que as bichas tudo, um pouco das bichas conhecem. É uma bicha cearense, minha gente. Quem não conhece, procura saber o livro dela. Ela é ótima. Ela perguntou uma vez para mim, que foi, aonde o seu trabalho tropeça? Aonde ele gagueja para ti? Eu acho que tem a ver com isso da comunidade que eu perguntei. Mas aonde o teu trabalho gagueja? As tuas práticas, a coisa toda. E se tu pensa sobre isso? Porque às vezes não tem problema nenhum. Olha, são lindas perguntas agora. Vou tentar chegar nelas, espera aí. Então, das comunidades, né? Ou do tropeço, nem sei por onde eu começo. Vou começar pelo tropeço agora, que foi o lugar que eu acho que eu vivo tropeçando. Eu não sei, eu gostaria de tropeçar menos, mas quando eu vejo, eu estou nesse lugar do como é que eu fui me meter aqui? Assim, o último foi essa. Como é que eu fui dizer que eu fazia uma série audiovisual? Se eu não, assim, nunca fiz. Não, assim, não sei de onde eu tirei toda essa empáfia de dizer que eu ia fazer, vou fazer, tem 5 episódios, vou fazer acontecer, contratei equipe, pedir patrocínio, conseguir o patrocínio, sabe? Aí vem isso, contrato, orçamento, advogado e tal. E quando eu estou lá no meio, eu falo, gente, como que eu fui fazer isso? Por que eu fiz isso comigo ainda? Mas, claro, adoro o trabalho, daí estou super apaixonada, amo, uma série que eu amo. Mas, assim, eu
tropeço muito, eu me vejo nesse lugar do tropeço como um incômodo, sabe? Que parece que eu estou sempre procurando. Acho que é mais um lugar do desconforto, de não saber. Então, quando eu acho que está ficando, eu invento uma coisa. Lá atrás foi discografia, sabe? Que era isso. Então, eu vou fazer um programa de rádio agora. E assim, eu tinha acabado de parir, tipo, tava sabe, assim, por que eu vou fazer um programa de rádio agora? Mas era um lugar super prazeroso que apareceu, e no final das contas parece que foi tudo sincronizado, porque também foi um momento que eu me afastei um pouco dos processos de criação, então eu vivi um pouco os processos de criação dos outros através da discografia, mas é esse lugar de como é que eu posso sair desse lugar e ir para outro, sabe? Então eu me sinto nesse movimento, não é tão consciente, porque às vezes me custa, assim, um tombo ou um estresse, uma questão. Então, eu acho que, de certa forma, eu cultivo, assim, um tropeço. Claro, tem os outros tropeços, não sei se era essa a pergunta exatamente, mas de coreográficos ou dramatúrgicos, com certeza tem. Não sei se eu consigo avaliar. Talvez... sei, já teve questões mais antigas, algumas dessas dessa produção de imagens que eu vejo também. Hoje em dia eu lido com mais tranquilidade quando as pessoas falam disso do meu trabalho, né? Que tem muitas imagens produzidas, e é uma preocupação para mim de que essas imagens sejam a consequência de uma ação e não uma imagem pela imagem. Então, isso eu tenho trabalhado duro nos últimos anos, espero ter saído desse lugar. Mas é uma questão que eu me pergunto sempre, sabe? Pergunto para as pessoas que estão trabalhando comigo. Será que a gente está indo para esse lugar? Sabe? Que essa imagem que a gente está criando é uma coisa que a gente faz assim, venho aqui, faço uma coisa, tcharam, a imagem, e aí acabou a imagem, vou fazer outra coisa. Não é isso que eu quero. Então, como é que essa imagem é uma consequência dessas relações entre corpos, matérias? Então, isso é um tropeço que eu me policio para não entrar nesse buraco. Não nesse buraco, em outros, tudo bem. E sei lá, e aí sobre as comunidades, eu acho incrível como a gente forma comunidades. Eu me apego, me emociono, sabe? Assim, e agora eu tenho esse lugar de dar aula, né? Os últimos anos eu dei muita aula, partilhei todas essas informações e outras, então, nessas práticas de encantamento. E aí, nossa, viajo com as pessoas, me apego, choro, vou embora morta. Assim, para mim, cria-se uma comunidade de afetos, de desdobramentos. Eu vejo isso, sabe? A Monstra, por exemplo, quando a gente apresenta e no final a gente oferece as plantas para as pessoas, e as plantas estão mijadas, tipo, espalhadas, quebradas, e as pessoas vão lá e pegam as plantas, e depois de um tempão me manda foto da planta e diz, olha só, essa planta veio da Monstra. E eu acho isso sensacional, assim, ambulância. Acho isso sensacional, como a gente cria esses vínculos nas peças passando pelo mundo. E sei lá, eu vejo, quando você me fala de comunidade, também lembrei disso, como eu fui para lá com o Giradança e como eu aprendi com elas, assim, vendo essa comunidade delas ali. E eu me lembro da gente chegar e eu propus da gente ler coisas juntos, ler em voz alta e depois fazer anotações e criar um coro. Estou nessa investigação desse coro também faz muito tempo, tem na Monstra, depois aparece na Graça, depois eu vi que já tinha lá no Amarelo, enfim, no Buraco. E aí tinha essa investigação desse coro e eu pedia para a gente escrever coisas, e a Jânia, que é a pequena, me fala assim, olha, Betty, aquele sotaque maravilhoso, eu não sei fazer essas coisas, escrever essas coisas difíceis, não, assim, falar essas coisas bonitas, tal. Aí eu falei, Jânia, relaxa, entendeu? Não é essa a ideia, vamos fazer, vamos no processo do fazer, a palavra como matéria, vamos fazer. E aí, depois de um tempo, era aquilo, corta, pega um texto aqui, costura dali, não sei o que, repete, canta, aí passa para outra, tal. E aí a Jânia me sai com essa, ela fala assim, quando eu vejo ela tá cantando essa, o poder da mulher é voar e sangrar como um pássaro imaginário. Aí eu falei, bicha,
Assim, achei tão incrível isso. Isso vem de vários lugares, sabe? Que a gente leu, alguém falou, a outra repetiu e tal. Mas ver isso nela, assim, para mim é muito interessante ver como, sabe, o trabalho construiu essa frase com ela. O poder da mulher é voar e sangrar como um pássaro imaginário. Falei que eu podia tatuar essa frase da Jane. Mas, assim, essa construção de comunidades é também a gente aprender com essas comunidades, né? Como o que a gente coloca lá como pretexto, talvez, para a gente criar coisas juntas, volta para a gente de um outro jeito, assim, muitas vezes surpreendente. Então, muitas comunidades, gente, essas dos trabalhos, daí essas de professora, de Kundalini também, e eu acho sensacional, talvez seja só talvez o que a gente esteja fazendo seja só um pretexto para criar comunidades, né? Para ficar junto juntos nesse mundo. Meninas, vou chamar vocês de meninas nesse Chama. momento. Bom, acho que, de algum modo, né, esse projeto aqui também, como é uma tentativa de criar comunidade, fiquei refletindo dessas últimas coisas que você falou, porque você falou lá atrás, você chegou nessa ideia, né, do fazer para estar junto, como que também a ideia das matérias também é atravessar esse só, que talvez seja apenas uma ficção, né, porque é da habilidade das coisas estarem em relação, mas então agradecer a Clarice e a Aline e a todas as meninas e menines do projeto por estarem de alguma forma promovendo essa possibilidade de que todas nós estejamos por um pequeno tempo que seja em comunidade, né? Amei todas as coisas que você falou, porque eu acho que sempre a gente pensa junto melhor, né? A gente vai. Então, acho que isso é uma das coisas mais incríveis mesmo de poder estar em relação, mesmo que seja por um período curto de tempo, né, Soraya? Você estava falando dessas nossas histórias do passado. Acho que a gente também tem histórias entre a gente, e essa é mais uma que às vezes é um encontro tão curto, mas que vai ressignificando um monte de coisa. Daqui a alguns anos a gente vai falar, ai, não, como você lembrou do coreógrafo que te falou, como você voltou na Débora Rey, e a gente volta entre nós mesmas. Então é isso. Muito obrigada, Beth. Obrigada, Soraya. Obrigada, Clarice, Aline. Em algum lugar aí tá todo mundo. Quem mais tá aqui? Peraí, ó. Tem mais gente aqui. Ô, Tarina, você não vai jogar a pergunta para a Beth para finalizar? Vamos jogar, vamos voltar na pergunta do começo, né? Eu Beth, você acho. teve aí 2 horas para meditar sobre ela. Então, a gente vai jogar, que a gente está jogando esse link, essa continuidade, que é a pergunta com a qual a gente começou. O que você acha que hoje, que pergunta você acha que uma artista, uma jovem artista que quer fazer dança contemporânea em 2022, não pode deixar de se fazer? Pera. É isso, gente. Vocês podem entrar na pergunta também, se vocês acharem que a pergunta foi muito abstrata. Que pergunta uma jovem, uma pessoa jovem que esteja começando a fazer... Eu fui etarista agora, eu fui para as pessoas jovens, porque a gente já está com as nossas corpos e cabeças e corações cheios de questões. Nossa, não sei como formular em uma pergunta. Mas eu acho que eu perguntaria isso, que foi uma pergunta importante para mim, que é o que há de específico nisso que você escolheu como linguagem, ou como princípio ativo, ou como que só pode ser feito aqui, se a gente está falando de dança ou de movimento, mas enfim, na dança contemporânea, o que só pode ser feito aqui
o que é isso que você está perseguindo e que só pode ser feito aqui, sabe? O que de específico você agarra para o seu trabalho que só pode ser feito nesse meio, pensando dança contemporânea como um meio, né? Para mim foi importante entender que eu não poderia estar, assim, o que de específico eu estou perseguindo e por que eu não estou na literatura, ou no cinema, ou no... Talvez depois a gente possa estar, também como agora estou no audiovisual, mas o que tem aqui que te interessa de tão específico assim? Então, eu acho que encontrar assim uma pedrinha, uma coisinha, conseguir reduzir isso a um lugar muito específico de o que te interessa e que tem aqui, nesse meio. Mas são muitas perguntas, gente. Eu tive que escolher uma, tá? Porque foi difícil. Mas essas já são várias, Beth. Obrigada, gente, então, pela presença. Obrigada, eu que agradeço Obrigada. muito. Olha, foi uma delícia. Obrigada. Que lindo essa Obrigada. comunidade também. Quero ver as outras entrevistas agora. Quero falar com vocês depois. Já fiquei apegada. Vamos falar mais. Valeu, gente. Então, agradeço aqui, em nome do projeto, a Tarina, a Soraya, a Beth, todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada, gente.